Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Ricardo Batista Palavra Viva, trazendo mais uma palavra do coração de Deus para você. Título da mensagem de hoje, o peso do chamado de Eli. Tema, cuidado com a tolerância que ofende a santidade. Texto base, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículo 29 e 30 diz: Por que tu honras a teus filhos mais do que a mim? Deus perguntando a Eli: Por que tu honras a teus filhos mais do que a mim? Portanto diz o Senhor Deus de Israel: Na verdade dissera eu que a tua casa andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa. A Bíblia fala ali sobre Eli. Eli era sacerdote na casa do Senhor. Só que ele tinha dois filhos que não andavam na direção de Deus. Dois filhos que no templo, na casa de Deus, faziam coisas ali que desagradavam ao coração do Senhor. E nós iremos trazer aqui 4 tópicos, e nesses 4 tópicos aí, vamos entender o que esses dois filhos de Eli fizeram que desagradaram tanto ao Senhor. Primeiro tópico, Eli, ele era escolhido, mas não era irrepreensível. O chamado de Eli era legítimo. Ele foi sacerdote, como eu falei, juiz, líder espiritual de Israel. Mas Deus nunca trocou intimidade por posição. Eli tinha a voz no templo, mas perdeu o temor no lar. No lar onde? Em casa. Sobre a autoridade dos seus dois filhos. Revelação: há muita gente com autoridade no altar, mas desobediente em casa. Deus quer coerência, santidade no púlpito e pureza no secreto. O que Deus está falando aqui através dessa revelação? Não adianta você ser uma pessoa no púlpito, não adianta você ser uma pessoa na igreja e dentro de casa ser uma outra pessoa. No seu trabalho, você ser uma outra pessoa. Na sua vizinhança, você ser uma outra pessoa. Eli, na casa de Deus, ele era um sacerdote. Mas diante dos filhos dele, ele era negligente. Ele deixava os filhos dele fazer aquilo que eles queriam. Ele não colocava ali a autoridade de pai sobre os filhos. Vamos para o segundo tópico. Deus não divide a sua glória nem com os filhos. Eli permitiu que seus filhos desonrassem o sacerdócio. E mesmo sabendo, olha só, mesmo sabendo, não os removeu. A sentença veio. Através do profeta Samuel, Deus falou com ele: tu honras a teus filhos mais do que a mim. Revelação: quando você protege o erro por laço emocional, você se torna cúmplice do pecado e alvo da disciplina divina. Ou seja, Eli, por mais que ele fosse ali um homem temente ao Senhor, na casa de Deus, como sacerdote, juiz, ele desonrou a Deus quando ele deixava os filhos fazerem aquilo que eles queriam. Deus não divide sua glória nem com seus filhos. Isso me faz lembrar de Abraão, que Abraão ele queria tanto um filho e Deus deu o filho a ele, o Isaac. Só que teve um tempo ali que Abraão estava dando mais atenção a Isaac. Não que ele não estava dando atenção a Deus, mas o foco era tanto Isaac que Deus estava começando a ficar de lado. E aí Deus virou para Abraão e falou: Abraão, tu me amas mesmo? Então toma Isaac, leva no monte, aí você lê a história lá. Mas por quê? Porque Deus estava ficando de lado, porque Abraão só queria saber de Isaac. Onde estão as suas prioridades? O que você tem colocado em primeiro lugar na tua vida? Por mais que
o Eli fosse um sacerdote, os filhos estavam fazendo tudo o que eles queriam e Eli não repreendia, Eli permitia, Eli deixava, e tudo isso desagradando ao coração do Senhor. Terceiro tópico, Deus levanta Samuel no ambiente onde Eli falhou. Enquanto Eli envelhecia sem corrigir a casa, Deus levantava um menino com os ouvidos sensíveis. A unção passou. O som da voz profética migrou de Eli para Samuel. Revelação. Se você não valoriza o que Deus te deu, Deus levanta outro no mesmo lugar onde você negligenciou. O trono é dele. Teve um momento ali no templo que Deus chamou a Samuel. Ao invés de Deus chamar Eli, Deus chamou Samuel. E aí Deus estava ali no templo, Samuel, Samuel. E aí Samuel achando que era o Eli que estava chamando. E Samuel ia lá em Eli, o senhor está me chamando? Aí ele, não te chamei, daqui a pouco ele volta. O senhor está me chamando? Não estou te chamando. Quando você ouvir novamente essa voz, você fala assim, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E era Deus levantando Samuel. Porque Eli, ele negligenciou aquilo que Deus deu para ele. A unção passou. Deus levantou Samuel no lugar de Eli. Se você não valoriza o que Deus te deu, Deus levanta outro no mesmo lugar. Tem pessoas que acham que são insubstituíveis. Quem levanta é Deus. Quem honra é Deus. E quem abate também é Deus. Então nós temos que tomar cuidado. Temos que nos manter na posição que Deus nos colocou, mas com todo o temor e tremor a Ele. Vamos para o quarto tópico. E é o último. Depois a gente vai para a conclusão. O peso da glória derruba quem não está firme. Quando Eli recebeu a notícia de que a arca foi tomada e seus filhos morreram, ele caiu e morreu. Não morreu apenas pelo choque da tragédia, mas pelo peso da glória que já não sustentava. Revelação. Cuidado ao carregar a glória sem obediência. O que deveria ser bênção pode se tornar juízo. Nós temos que tomar cuidado com as coisas de Deus. As coisas do Senhor não podem ser feitas de qualquer maneira. Se Deus te deu uma posição, se Deus te deu um cargo, se Deus derramou sobre ti uma unção, cuide dela com todo zelo. Cuide dela. As coisas de Deus não é para ser feita de qualquer maneira. Deus levantou Eli, mas olha o final dele. Quando seus filhos morreram, ele caiu e morreu. Uma morte trágica. Tudo isso porque deixou as coisas do Senhor serem feitas de qualquer maneira. Os filhos ali totalmente rebeldes. E ele, como pai, não fez nada para repreendê-los. Conclusão. Eli começou bem, mas terminou com juízo. Seu legado espiritual foi entregue a Samuel. O que Deus te confiou não é só para liderar, é para viver. O chamado é santo, o ministério é sério e a presença de Deus não tolera a desonra. Ele começou bem, mas é o que eu sempre costumo falar. Não adianta começar bem e terminar mal. Eu tenho uma frase que eu levo comigo: bom não é como se começa, bom é como se termina. Não adianta você começar bem. Começar bem é bom, mas tem que permanecer bem. Olha como terminou o trágico estado de Eli, em juízo. Seu legado espiritual foi passado a outro, Samuel. Você lembra quando Deus levantou Saul? E aí Saul desobediente, o que Deus fez com Saul? Tirou Saul e colocou Davi. Por quê? Porque Deus não tolera desonra. Deus não tolera desobediência. Que possamos andar na presença de Deus firmes,
que possamos levar as coisas do Senhor a sério, que possamos verdadeiramente andar na presença dele com todo zelo, com todo temor, entendendo que Deus ele quer nos abençoar, Deus quer nos honrar, mas a glória é dele, a honra é dele, e que possamos verdadeiramente viver a vontade dele para a nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te honre, que Deus vem estar te usando cada dia mais e mais. Você que ficou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família.